Fala pessoal, bom dia. Gravar um vídeo aqui hoje vai ser um vídeo só dessa obra aqui, tá bom? Hoje eu vou explicar um pouco planejamento inicial, gestão de custo inicial, programação de funcionário inicial. E vai ser um vídeo bem legal, tá? Eu vou tentar fazer um vídeo em um take único, um vídeo bem direto assim, pra gente mostrar o início dessa obra, tá? Essa obra aqui começou na segunda-feira, certo? Esse material de tapume a gente conseguiu todo reutilizado. Então a gente comprou ele de segunda mão. A gente trouxe uma economia já aí de 50%, 45% para o cliente nesse material, certo? Que é norma do condomínio, é necessário, tá bom? Tem um outro detalhe também muito importante, porque os condomínios eles têm a norma de fazer fechamento do terreno. Então, por exemplo, se eu não fosse fazer o muro, eu teria que fechar com tapume essa lateral toda, tá bom? Mas como essa obra aqui ela tem uma particularidade muito interessante, que é o prazo que o cliente pediu para eu tentar, que ele quer porque quer passar as férias aqui na Bahia, ele é de São Paulo, então ele quer que eu consiga deixar a casa preparada para meado de novembro, tá bom? Então a gente começou a casa na segunda-feira agora, foi acho que dia 18, não me recordo certo, 15, 16, alguma coisa assim, do mês 5, e ele quer a casa para o mês 11. Então a gente tem que fazer o quê? Um planejamento e uma programação que a gente consiga avançar todos os serviços que possam trabalhar em conjunto. Então o que eu pensei, opa, eu vou economizar no tapume do muro e eu já vou soltar o muro perimetral da casa, tá bom? Então a gente trabalhou dessa seguinte forma nesse começo, né? A gente trabalhou com frentes de serviços que possam agilizar o processo. E também gerar economia, porque, por exemplo, eu teria que fazer 30 metros de muro linear por 2. Então seriam 60 metros quadrados de tapume. Tá? Então teria material para comprar mais, tapume para comprar mais. Então não era interessante, porque a obra tem um prazo curto. Então eu optei por a gente já soltar o muro em conjunto com o resto da estrutura. Então a gente já vai gerar essa economia. Então essa primeira frente de serviço a gente fechou com a mobilização do terreno, do canteiro de obra. A gente vai fazer sanitário, barracão, um escritóriozinho. As estruturas para corte, dobra e montagem de ferro, para corte, dobra e produção de formas, certo? E aí a gente já está fazendo também o gabarito, certo? Para alocação da fundação. A fundação aqui vai ser um radier. A gente vai ter muito conteúdo interessante para mostrar aqui. Eu vou poder mostrar o porquê foi tomada a decisão de fazer um radier e não sapato ou não fundação profunda, certo? Também é um conteúdo que a gente vai conseguir visualizar nessa obra. Essa obra vai capacitar a gente aqui vai possibilitar a gente para uma geração de conteúdo muito legal, tá bom? Então aqui, ó, a gente já fez as escavações das sapatas do muro perimetral todas, certo? Aqui, ó. Já fizemos aqui. Aqui terá uma ainda, mas a gente não fez essa ainda. E a do canto de lá, que é a do muro do vizinho, a gente também não fez ainda, certo? A gente conseguiu também, uma coisa que eu sempre fico de olho, é que a gente pode perceber obras que estão acabando, etapas de estrutura. E geralmente a gente visualiza a sobra de alguns materiais, tá? Devido a decisões ou comprar mais, enfim, certo? Particularidade de gestão de cada um. E aí eu encontrei uma obra que finalizou a estrutura e tinha uma quantidade de ferro. E eu optei por fazer essa compra na mão desse pessoal e trazer mais uma economia para o cliente. Então, ao invés da gente comprar esse material para o muro, eu consegui comprar reutilizável esse material, certo? De uma outra obra, então a gente vai conseguir mais uma economia aí de 30% a 35% nesse material da estrutura do muro, né? Sapata, para fazer sapata, para fazer o pilar, para fazer as vigas de transições, o baldrame, certo?
o pessoal já está carregando ali em outra obra esse caminhão e vai trazer para cá, tá bom? Aí na semana que vem a gente já vai ter esse material aqui e a gente já vai começar também a fazer as sapatas, a concretar esses detalhamentos da estrutura do muro, certo? Paralelamente a isso, a gente vai estar continuando aqui na execução do gabarito, tá? E aí assim que finalizar, o topógrafo vai vir aqui fazer a locação do gabarito, que é uma coisa que eu sempre prezo, certo? É um serviço que a gente precisa enxergar como investimento. Eu preciso enxergar isso e fazer o cliente enxergar isso como investimento. Por exemplo, aqui no condomínio, ó, ele tem os piquetes, certo? De divisão de lote. Mas eu sempre chamo o topógrafo para conferir essas marcações. Então aqui o topógrafo conferiu e ele marcou o lote. E juntamente a isso ele me entrega um documento que é segurança para mim e para o cliente, tá bom? Então isso é um investimento que a gente precisa enxergar como investimento, certo? O serviço do topógrafo é fundamental para esses detalhes, tá? Deixa eu ver outro ponto que a gente pode trazer. Vamos agora falar um pouco sobre gestão de mão de obra, certo? Aqui a gente fechou uma empreita inicial para os seguintes serviços: mobilização inicial de obra e serviços iniciais, tá bom? O que é que está incluso nisso? A gente vai fazer, tem um tapume, tem um barracão, tem um gabarito, tá? Tem as ligações provisórias de água e luz, que a gente também vai fazer nesse pacote. Paralelamente a isso, eu fechei uma segunda empreita para fazer a estrutura e o levante de alvenaria desse muro. Então a gente tem aqui, se eu não estou equivocado agora, são 25 metros lineares de muro aqui e 15 de fundo, porque esse muro daqui eu não vou fazer agora, tá bom? Porque já está fechado. Não preciso me preocupar com isso agora, nem fazer o meu cliente desembolsar dinheiro nisso, tá bom? Então eu vou ter aqui 15 mais 25, são 40 metros lineares de muro, e o muro tem que ter 2 metros de altura, 2,5 se eu não me engano, 2,5, tá bom? Então a gente vai ter aí cerca de 45, 90, vai dar aí uns 115 metros quadrados de muro perimetral, incluso estrutura, levante e chapisco. Então eu vou fechar uma subempreita para esse serviço trabalhar em conjunto com os outros serviços, tá bom? Esses dias eu fiz um comparativo que entreguei até para o cliente, que é uma forma que eu gosto de mostrar para o cliente transparência, né? O que eu fiz? Eu peguei a rotatividade de funcionários da obra dele, que foi a outra obra do Alpha Park, que é pro lado de lá. E fiz o seguinte, eu mostrei quanto seria se fosse na diária, essa rotatividade de funcionários, e quanto é com a medição da empreita, né? Porque existem aí algumas formas de fazer esse fechamento de mão de obra. Tem gente que trabalha com funcionários na diária, tem gente que trabalha com empreita global, que eu vou te entregar a casa pronta por X. Eu particularmente não gosto. Mas isso é um tema para um outro vídeo, né? A gente falar sobre modalidade de contratações de funcionários, certo? E a gente mostrou com esse comparativo para o cliente uma economia bem legal. Então, assim, é uma forma que eu levo transparência para o cliente, para ele entender, né? Que a forma que a gente está lidando é uma forma positiva, certo? Deixa eu ver o que é que eu posso mais agregar no vídeo de hoje. Mas ele já está um vídeo bem completo, tá? Aqui é o serviço de 5 dias de obra. A obra começou na segunda e hoje é sexta-feira, meio-dia, tá bom? Então nessa semana a gente teve a limpeza geral do lote, a gente teve aí a marcação do topógrafo, a gente teve aí a retirada do entulho também que ficou, a gente já retirou o entulho, a gente teve a execução do tapume, um percentual da execução do barracão, a gente já avançou na escavação do muro, tá bom? Também avançamos um percentual bom aqui na estrutura do gabarito, na execução do gabarito, certo? E tudo isso o cliente desembolsou
pouco ainda, porque muito disso que está aqui, que vocês estão vendo, a gente conseguiu comprar material usado, certo? Então essas estroncas foram todas usadas. Então o cliente pagou aqui 50% a menos do valor, tá? Essas telhas foram todas usadas. O que tem de novo foram esses materiais aqui de barrote, esses madeirites, essas tábuas de 10, tem tábua de 15, tem tábua de 30 e tem os ripões, tá? Tem as ripas ali e os barrotes, tá bom? Então isso aqui é muito positivo pra gente. É a gente conseguir entregar para o cliente essa economia inicial e a gente ir avançando na obra de uma forma que a gente aporte menos dinheiro e avance mais, tá? É uma coisa muito importante para mim. Eu chegar aqui e conseguir enxergar na obra um avanço físico maior do que um avanço financeiro da obra. Isso é fundamental, isso é uma coisa que a gente tem que ficar sempre atento, tá? Aquela outra obra do Alpha Park, que eu gravo para vocês também, eu fiz essa semana um relatório que eu entrego mensalmente para o cliente, um relatório de desembolso comparado com a planilha base que a gente fez no início para a obra e uma planilha comparatória de desembolso com avanço físico. E a gente está num resultado muito positivo e eu tô bastante feliz. E claro que isso não é só fruto do meu trabalho e do meu planejamento, né? Isso é um conjunto. Eu preciso do mestre de obra, eu preciso do profissional que trabalha comigo, eu preciso do ajudante que trabalha comigo, do ajudante prático até o ajudante bruto, aquele que vem aqui só para fazer o trabalho mais bruto do quesito de ajudante. Então eu preciso de todos para eu conseguir resultados, tá? Isso é uma coisa que eu deixo bem claro e eu sempre agradeço a quem trabalha comigo e quem está alinhado à minha forma de pensamento e de enxergar uma obra, tá? Eu sou uma pessoa que eu tenho muito carinho com o sonho do cliente, né? Porque eu já vi pessoas frustradas com isso e eu sei que não é legal, tá? Eu sei que é triste, eu sei que isso mexe com a pessoa em todos os aspectos, mexe no trabalho da pessoa, mexe na forma que ela se relaciona com as pessoas, mexe na forma que o cara lida com o filho pequeno dele, porque ele tem um estresse que era para ser um sonho e acaba acontecendo dor de cabeça, tá? Isso não quer dizer que a obra ela vai ser perfeita, tá? Geralmente eu sempre falo isso para meus clientes. Eu não vendo mentiras. Obras são desafios, tá? São muitas variáveis, são muitas questões, são muitos pontos para você dizer que vai controlar tudo. Eu não consigo controlar tudo, isso é impossível. O que a gente preza é o cuidado e quando a gente for enfrentar um desafio, a gente tomar a melhor solução para isso, tá bom? Mas isso é muito importante a gente deixar claro para o cliente, porque às vezes as pessoas vendem uma ilusão de que a coisa pode vir a ser perfeita, mas é muito difícil. Eu posso até afirmar que seja impossível, porque são muitas variáveis. Eu não consigo controlar como vai estar o funcionário todo dia, porque cada um tem sua particularidade. Eu não consigo controlar a entrega de material, por mais que eu faça todas as análises para entregar com antecedência, para tudo, eu não consigo controlar. Eu não consigo controlar a concreteira. Vai ter concretagem, marcou para tal dia, ela pode furar com a gente. Isso acontece. Então são muitas variáveis que eu preciso deixar claro isso. A pessoa tem que saber o que pode vir a acontecer. Por exemplo, se essa obra, essa semana, ela tivesse na cidade um período de chuva, eu não teria esse avanço de forma nenhuma. Porque aqui eu não tenho outro campo. Então aqui, ó, choveu, eu fico super limitado de serviço, tá? Então são pontos que a gente tem que sempre ficar ligado, tá bom? Mas com um vídeo bem legal, eu acho que tem bastante conteúdo. E espero que vocês gostem e que a gente continue aí aprendendo muito um junto com o outro, tá bom? Valeu!